agora ter o uso da palavra, vamos falar sobre missões. Vamos agora, ao vivo, em carne e ossos, ter um missionário falando. Vamos abrir o coração para aquilo que o Espírito de Deus tem reservado para nós hoje, sobre o tema das missões mundiais. Por gentileza, pastor. Meus irmãos, estamos aqui pela segunda vez, estive numa quarta-feira, e hoje nós queremos fazer aqui um resumo, e eu creio que muitos irmãos que aqui estão não estiveram naquele dia, numa quarta-feira que nós tivemos. E eu disse ao pastor, estava já para voltar ao Equador, pois eu vim sem a minha família, vim só, mas aí tive que fazer uns contatos mais em Belo Horizonte, e daí houve oportunidade para estar aqui no último domingo. O último contato também aqui no Brasil, ou seja, a última igreja, e daqui já partindo para o Equador, na sexta-feira, se Deus quiser. E para os irmãos que não me conhecem, eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro, lá da zona norte da capital, da Igreja Batista da região do Céu Azul, e há quase 5 anos eu estou trabalhando no Equador, no sul do Equador, com a missão interandina. Nós não estamos trabalhando na realidade conjunta, mas estamos trabalhando com a missão interandina. Ela é uma missão batista fundada por um pastor da Suíça. Nós temos aqui uns murais que eu já mesmo vou colocar aqui para os irmãos. Aí nós temos as fotos do trabalho, nós temos as fotos da região onde nós estamos atuando, inclusive do missionário fundador da missão. Qual é o objetivo da missão? Primeiramente, a missão interandina, ela é uma missão interdenominacional, na realidade. Ela tem um sistema parecido da Jocum. Ali está integrada por vários missionários de diversas nacionalidades e denominações, com o objetivo comum de evangelizar os povos andinos, aqueles povos que habitam a Cordilheira dos Andes, dos quais fazem parte 6 países, que é a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o Chile e o Equador. São países que fazem parte da Cordilheira dos Andes, e a missão interandina está exclusivamente destinada a evangelizar esses povos, porque são aonde se concentra o maior número de pessoas não evangelizadas na América Latina, principalmente na Cordilheira dos Andes, até mesmo por questões de estratégia, por questões geográficas, de difícil acesso e por vários outros fatores, sociais e étnicos, se dificulta para um missionário, principalmente do caso do Brasil, que não tem parte na Cordilheira, fazer um trabalho missionário ali. Mas é um desafio, para estar trabalhando nessas áreas é um desafio, e no ano de 91 eu aceitei o desafio. O pastor teve na primeira igreja ali, o diretor da missão em Belo Horizonte, e já tem um pastor amigo meu que trabalha lá, e através desses contatos eu aceitei um desafio. No ano de 91, ainda solteiro, já havia terminado o seminário e aceitei esse desafio, trabalhar na Cordilheira dos Andes. E não é muito fácil, ou nada fácil, para nós, como eu disse, brasileiros, sairmos de uma região como a nossa. Nós não temos cidades na altura, nós não temos cidades onde nós temos climas assim muito adversos, como é o caso da região andina. Nós estamos trabalhando no sul do Equador, como eu já disse, na região de Gualaceo e nas cidades vizinhas de San Unsol, Ganunsol e Chortelete. São nomes indígenas. Os irmãos assim não soam muito acostumados a esses nomes. São nomes indígenas, ou seja, em Quechua. Cada uma dessas cidades tem seus significados. Então nós estamos trabalhando aí a quase 3.000 metros de altura. A Gualaceo está a 2.200 e uma outra cidade está a 2.850 e uma outra está a 2.400. Gira-se em torno de 2.200 a 3.000 metros sobre o nível do mar. A região onde nós estamos atuando, no sul do Equador. O Equador é um país pequeno, um país que tem uma área mais ou menos de 277 mil quilômetros quadrados, com uma população de 12 milhões de habitantes, e está limitado ao norte pela Colômbia, está limitado ao sul e ao oeste pelo Peru, e ao leste está banhado pelo Oceano Pacífico. Então limita-se com esses 2 países, Peru e Colômbia. Fala-se o espanhol como idioma oficial, fala-se também o quechua e 22 dialetos, pequenos dialetos. E mais de 90% da população são descendentes de indígenas,
já que foi colonizado por Espanha, é uma mescla de espanhóis com indígenas, né? É um país católico praticante, com mais de 90% de catolicismo praticante, tem apenas 3% de evangélicos no país, 5% de algumas outras tendências religiosas ali, e apenas 5%, 3% de evangélicos, dos quais 2,2% está na parte da costa, na cidade de Guayaquil, onde está a maior cidade do país, com mais de 2 milhões de habitantes, e na parte da cordilheira está apenas um pouco mais de 0,5%, já que o restante aí, de aproximadamente 0,3%, está na parte da Amazônia, região com conflito que os irmãos devem haver ouvido falar com o Peru, já que o Equador tem um problema de limites com o vizinho ali, que é o Peru, já de muitas décadas. É um país realmente cheio de conflitos, vive realmente numa situação difícil, numa pobreza extrema, com mais de 70% da população vive na pobreza extrema, e é um país indígena, onde não tem praticamente, digamos assim, meios industriais. Quase todo o país vive em torno da agricultura ou do artesanato, que é muito forte ali nessa parte da Cordilheira dos Andes. E como eu disse, os irmãos, 92% são católicos praticantes nessa região dos Andes. Nós, quando chegamos ali, eu cheguei no ano de 91, numa região onde não tem nenhuma igreja, porque no Equador existem 300 cidades que não tem nenhum tipo de igreja evangélica. Isso é uma coisa tremenda. Eu estive visitando algumas igrejas aqui na região do Hermelino Matarazzo, falava com o pastor Jared, do Parque do Sul. Ele até me disse que naquele setor, só do bairro Hermelino, existe quase 50 igrejas de diferentes denominações. No Equador existem 300 cidades de médio e grande porte, onde não tem nenhum tipo de igreja evangélica. Então é uma coisa assim tremenda, difícil. Tem pessoas que mudam às vezes de cidade e eles ficam 4, 5 meses sem assistir um culto, sem poder participar da ceia, porque aonde ele está não tem igreja. E ele tem que, depois desse período todo, ir na cidade mais próxima, de 4, 5 horas de viagem, para assistir o culto e participar da ceia. Então é difícil, enquanto que nós aqui, às vezes, nós temos igreja quase que frente a frente, uma com a outra, e aí é um problema, né? Mas nós precisamos dar uma olhada e estar reflexionando e olhando muito isso da necessidade de fazer missões. E não é nada fácil. Gênesis 12, versículo 1 e 2, nós temos um exemplo. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Eu sempre gosto de usar esse versículo como base, primeiro porque é um versículo em que mostra muito claro isso, o que significa fazer missões. Significa entrega, significa renúncia, significa ter uma fé, significa ter uma fé firme no Senhor, e significa mais ainda, ter uma visão mais além do que vê a maioria. Tem que ver mais, tem que ver grande, porque é assim que podemos ver missões. Ao chegar ali, como eu disse aos irmãos, nós tivemos problemas diferentes. Entre os vários problemas que nós tivemos problema da adaptação, já que nós não temos aqui cidade na altura. A cidade mais alta que nós temos aqui no Brasil é Curitiba, que está, creio que, aproximadamente 900 metros sobre o nível do mar. Depois vem Belo Horizonte, com 800, mais ou menos, 800, um pouco mais. Ali nós tivemos que ir a quase 3.000 metros. Isso aí também é um problema. Muitas às vezes não tem uma boa saúde, pessoas que têm problemas cardíacos, de pessoas idosas e obesas, dificilmente se adaptam com facilidade ali. Então nós chegamos ali no ano de 91. E empreendemos um trabalho de querer fazer evangelismo como nós fazemos aqui no Brasil, né? Indo às praças, distribuindo folhetos. Esse trabalho ali não surtiu efeito, porque é um sistema católico fechado. Na cidade de Cuenca existem mais de 54 catedrais católicas,
tem rua de ter 3, 4 igrejas católicas. E é um catolicismo tão fechado que eles têm 3, 4 missas por semana. E eles não perdem uma missa nem por dinheiro. Todas as missas eles estão ali pontualmente. Um frio tremendo, mas eles estão participando ali. E eles têm até uns adesivos nas casas ali que dizem: aqui somos católicos. Católicos foram os nossos pais e os nossos avós. Não vamos mudar de religião. Por favor, não insistam. Então isso, eles usam isso como pretexto. Já tem todas as casas ali estampadas. E como predomina o sistema patriarcal ou o sistema de clã, então o pai, ele é o chefe máximo. Existe uma hierarquia. Então o pai, ele é o chefe da família e ele exerce autoridade sobre os filhos, até mesmo depois deles casados. Quando eles acham necessário, eles até pegam os filhos já casados e batem. Eles exercem uma influência. Os filhos, eles não tomam a decisão assim por si só, principalmente no tocante à religião. É muito comum os filhos ali casados querer fazer um negócio, uma coisa, e ele tem que ter aprovação. Tem negócios que tem que ter aprovação do pai, a bênção do pai. Se o pai não aprova, não tem nada feito. Se o filho se rebela e quer fazer pela sua conta, ele perde a bênção e perde a proteção do pai. Então, normalmente, tem que passar por esse caminho. Então, ali tem igrejas que tem 15 anos, ali, 10, 12, 15 anos, e tem 40, 50 membros, porque estão naquele sistema muito antigo, né? Aquele sistema já formado, né? Que foram dos Estados Unidos para ali, levando aquele tipo de evangelho à moda americana, que não tem dado efeito. Não tem dado efeito porque eles têm querido distribuir os folhetos, têm tentado ir nas praças e evangelizar nasquelas que são permitidas, mas não tem retorno, porque ali tem que convencer o pai, tem que ter um contato direto, tem que ser um trabalho de discipulado, tem que estar trabalhando junto a junto, lado a lado das pessoas. E não é um trabalho nada fácil, não é um trabalho que dá retorno de imediato. No nosso caso, especificamente, experiência própria, os primeiros meses que nós tivemos ali não tivemos êxito, porque queríamos fazer esse trabalho, como eu já disse, como todos fazem, ia naquelas praças permitidas, distribuía folhetos, alguns poderiam até receber, outros nem recebiam os folhetos, e os retornos foi nenhum. Mas aí nós começamos a fazer contato com as casas, fazer amizades, buscar fazer amizade, entrar nos lares, que não é nada fácil também, porque como estrangeiro, eles como indígenas, eles são muito desconfiados, eles não têm muita confiança, mantêm distância, não é como aqui nós, como brasileiros, recebemos todos assim de braços abertos, principalmente o estrangeiro. Chega alguém falando enrolado aí, todo mundo já faz amizade. Ali é difícil, é distância, não recebe. Existe uma discriminação, e ali eu sou gringo ali, só para que os irmãos tenham uma ideia, até mesmo pela altura, todo mundo ali são baixinhos, pessoas ali, é incrível, todo mundo quase da mesma altura, a cara de um é a cara do outro, porque vivem nas alturas. A tendência das pessoas que vivem, nascem, vivem e moram ali, são pessoas de pequena estatura, porque existe uma pressão atmosférica, e isso influi na altura também. E isso é muito comum. As casas são tudo pequenininhas, até mesmo pelo clima de ser muito frio, as casas são mistas e são pequenas. Era uma dificuldade para mim ali, ter que entrar nessas casas. Facilidade era quando eu tinha que trocar algumas lâmpadas, alguma coisa, se fazia sem precisar fazer nada. Isso também foi um esforço tremendo. Eu andava já com golpes por todo lado na cabeça, porque são pequenininhos mesmo. Os ônibus ali, só para que os irmãos tenham uma ideia, são ônibus que não dá para mim ficar em pé dentro do ônibus. São pequenos os ônibus, daqueles ainda que tem o capô, aqueles ônibus da Ford, ônibus de 20, 30, 40 anos atrás, antiguíssimos. E isso também é uma outra dificuldade. Eu disse, saímos do Brasil para ir fazer missões na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, é bem mais cômodo. Você já está num país do primeiro mundo, com certas facilidades. Agora, você sair aqui do Brasil, porque às vezes eu digo, nós como brasileiros, às vezes reclamamos muito, falamos, né? Mas o Brasil é um país que, muito desenvolvido. Se nós formos olhar na América do Sul, é o país mais desenvolvido que existe, por mais mal que a gente queira falar. Só sair fora para a gente ver se falar bem do Brasil. Só aqui que às vezes nós costumamos de falar. Mas aqui nós estamos muito cômodos. Nós pegamos ônibus, estamos na porta da igreja, temos metrô, temos carro, temos tudo. E ali, a maioria, nós fazemos a pé, porque os ônibus não vão até todos os lugares. São regiões montanhosas e às vezes tem que deixar próximo da onde tem que ir. E às vezes somente até às 6 da tarde é o horário que funcionam os ônibus. O resto é a pé mesmo, porque são montanhas, abismos tremendos e totalmente cobertos de neblina.
algo que para mim, eu tive que ter um esforço tremendo de adaptar ali, de ver aqueles ônibus, os carros em geral, se conduzindo naquelas montanhas, que às vezes tinha que sair o ajudante do ônibus, o cobrador, para guiar o ônibus, porque não via a estrada, de tanta neblina que tinha, e estrada de chão, sem asfalto, sem sinalização. Então é algo assim tremendo, né? Só para os irmãos terem uma ideia de como é essa região. E nós aqui temos facilidades, né? Temos estradas boas, temos meios de transporte, muito bom. Mas isso nós estamos fazendo não porque nós queremos, senão por causa de que o Senhor nos tem chamado. Depende de um chamado, depende de ter uma visão, né, ampla realmente do reino de Deus, e depende de ter uma convicção, porque muitos já foram ali e retrocederam. Porque, como eu disse, se nós vamos a uns lugares já bem mais fácil, onde já está aberto, onde existe abertura, certas comunidades, é muito mais fácil para estarmos ali. Então as pessoas podem ir até sem chamado, mas ir a esses lugares só mesmo com chamado, porque realmente não é para qualquer um, né? É difícil. Várias perseguições nós sofremos ali pela Igreja Católica, porque eles mandam no país, eles mandam na Constituição, ainda que a Constituição permite a liberdade de culto, mas ela é violada pela Igreja Católica, que é a religião oficial do Estado, já que é implantado em todas as escolas, colégios e universidades o ensino obrigatório da religião católica. Ali todos têm que ter essa matéria nas escolas e universidades. Se não aprovam, não pode ter o diploma. Está havendo agora uma nova gestão para uma aprovação de liberdade religiosa, ou seja, ser opcional, não obrigatório, mas ainda não está aprovado pelo Congresso. Então nós estamos em todos os lugares que estamos passando, pedindo aos irmãos, intercedendo para que o Senhor esteja abrindo realmente, né, esse processo, a democracia ali, para que podemos atuar melhor. E nós sabemos que o Senhor vai fazer, porque o Brasil um dia também foi muito fechado. Hoje nós temos abertura demais e podemos aí ter igrejas, como eu disse, como queira, mas ali é realmente limitado, é difícil. Existe uma série de burocracias, né, para que possa atuar ali os missionários, dificulta o máximo que pode. Inclusive nós vivemos ali de aluguel, as salas onde nós reunimos é aluguel, e eles cobram um absurdo, primeiro porque é para a igreja, segundo porque é estrangeiro, e acaba pedindo a sala a cada 2, 3 meses, 4 meses. Um outro problema que nós tivemos que estar mudando várias vezes. Então não é fácil, né? Mas nós temos a convicção de que o Senhor nos colocou ali, e como eu disse, o Senhor me deu também uma esposa lá no Equador. Eu fui solteiro para lá, me deu uma esposa, eu tenho um filhinho. Ficou mais fácil, digamos assim, para mim atuar como residente, podemos dizer assim. Isso facilita para poder se locomover, enquanto que quando ambos são brasileiros é muito mais difícil. Mas isso aí já tornou-se um pouco mais fácil para que eu possa atuar em todo o país, aonde quero, entro, saio, a hora que eu quero. Isso já ajuda bastante. Mas enquanto a evangelização é uma coisa realmente difícil, porque, como eu disse, são apenas 3% em todo o país, e na Cordilheira um pouco mais de 0,5%, e são 300 cidades que não tem nenhum tipo de igreja evangélica. Então é algo tremendo, é algo difícil. Naquela época que Jesus já esteve aqui, ele, mais que ninguém, né, o maior missionário que já esteve aqui, ele enfocou isso em Mateus 9, 35 ao 38, capítulo 9 de São Mateus, quando ele percorria aquelas aldeias pregando o evangelho do reino. Ele disse aos discípulos que a seara era grande e que já deveria, naquela época, estar orando para que o Senhor levantasse obreiros. E é o que nós estamos também nesse momento. Se nós formos falar de missões, com uma população hoje que habita o planeta de quase 6 bilhões de pessoas, dos quais 3/4 não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Existem mais de 2 bilhões e meio só de muçulmanos, a maioria daqueles países da janela 1040, pessoas que não conhecem nada de Jesus. É um desafio tremendo, porque nós muitas vezes falamos aqui, né, normal, Jesus vem, Jesus pode vir agora, mas nós precisamos pregar, precisamos estar evangelizando, porque o Senhor Jesus disse que o evangelho, ele teria que ser pregado a toda criatura, para que depois ele pudesse vir. Depois viria o fim, mas primeiro que toda criatura ouvisse a mensagem de salvação. E às vezes nós olhamos desde o ponto de vista nosso, do Brasil, e já imaginamos que todos já ouviram. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu acho que ninguém mais já tem que ouvir. Eu acho que todos já ouviram, porque tem a televisão. Hoje nós temos aí o sistema de internet, né, que facilita nas comunicações e etc. Eu acho que todo mundo está equivocado. 3/4 ainda não conhecem nada de Jesus.
E não, ainda que alguém ouviu por alto, mas não é evangelizada. A evangelizada é quando uma pessoa tem a capacidade de escolher, de eleger, sim ou não. Mas se ela apenas ouviu por alto, não teve a oportunidade dela. Todos têm que ter aquela oportunidade de escolher entre querer e não querer, entre sim ou não. É uma decisão, porque o Senhor não vai julgar se a pessoa não teve a oportunidade. Agora, depois que todos tiveram, aí é diferente. Então, todos têm que ouvir a mensagem. E já não vamos longe, em outros países, vamos falar da América do Sul. No Equador, como eu disse, é um país que até muito pouco tempo se falava muito pouco dele no Brasil, até hoje, já que eu vejo que as manchetes nos jornais, na televisão, só quando acontece assim, como aí um grupo, sequestrou lá, fez reféns na embaixada do Japão em Peru, aí sai um pouco de notícias, mas normalmente não se comenta, não se fala quase nada, vamos dizer assim, desses pequenos países da América do Sul no Brasil, notícia quase nada. Então muito pouco se conhece. Eu digo porque por onde eu tenho andado, às vezes eu tenho conversado e eu vejo que existe muita desinformação, sem falta de informação, porque não sai mesmo, até porque é um país pequeno que não tem muito interesse, não tem muito, digamos, significado dentro do contexto da América do Sul, para o Brasil principalmente. Então não se comenta quase nada e se conhece muito pouco e muito menos na área de missões, porque é uma área que nós, como igreja brasileira, devemos estar envolvidos. Devemos estar envolvidos porque somos já uma potência, não só em tudo, mas todos olham para o Brasil. Por onde eu tenho andado, quando se chega um missionário brasileiro, eu tenho feito viagens por terra, aquela expectativa. Todo mundo quer vir ao Brasil, todo mundo quer. Então, porque tem daqui que partir esse tipo de enfoque, tem que partir daqui realmente aqueles que devem e têm que estar evangelizando, não só a América do Sul, senão o mundo, porque já está sendo realmente dito, e todos, até em países como os Estados Unidos, que não são de admitir muito, de que o Brasil é uma potência mundial, na área de missões, e isso tem que tornar uma realidade agora. O Brasil já tem enviado missionários para vários países, até com um projeto para a China, agora um projeto audacioso, porque ali não se pode entrar facilmente como missionário, mas vai entrar por uma outra forma e vai estar evangelizando na China, através de um convite do governo daquele país. Então a igreja está atuando, a igreja está indo, mas precisa muito ser feito ainda nessa área, porque se nós olharmos às vezes, como eu disse, nós pensamos alguns, não, é para alguém, para um seminarista, é para o pastor, é para determinados grupos. Para toda a igreja deve estar envolvida, porque o Senhor Jesus disse que deveríamos fazer missões. E no capítulo 28, de 16 a 20 de São Mateus, Jesus, depois de ressuscitado, ele deixa ali a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. E isso é para todos nós. No momento em que vivemos, já no final do século XX, temos tremendos desafios pela frente, e que nós possamos já nesse final de ano passar para um novo ano com propósitos claros para a evangelização mundial. Jesus realmente ele está para voltar. Nós não sabemos, ele pode voltar a qualquer momento, mas para isso precisa que nós cumpramos com a nossa tarefa de evangelizar. O Equador, como eu disse, é um país ainda fechado, é um país que tem 300 cidades que não tem nenhum tipo de igreja evangélica, e que nós possamos estar olhando seriamente nisso. Um país onde com mais de 70% de pobreza extrema, um país onde um salário mínimo é de $60, um país onde a moeda ali, $1 vale quase 4.000 sucres agora, desvalorizou mais ainda. Falava ontem com a minha esposa, está 3.500 e poucos sucres por $1, uma inflação gigantesca, desnutrição infantil, uma série de coisas, problemas de terremotos e maremotos, já que o Equador é um país que está numa região vulcânica, com mais de 20 vulcões ainda em atividades, e constantemente está havendo tremores de terra. Graças a Deus, nós aqui somos um país abençoado. Nós não temos problema de terremoto, não temos problemas com vulcões, não temos problema com maremotos, nem com guerrilhas. Mas esses paizinhos aí estão cercados disso, porque também vivem na idolatria, porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós aqui já somos uma maioria. Hoje aqui nós temos representantes da igreja em todos os segmentos da sociedade. Já não é mais um povinho, como se dizia antigamente. Hoje já é uma força, é uma potência, porque ninguém pode deter a igreja do Senhor, porque Ele comprou com seu sangue, e essa igreja vai crescer e vai seguir crescendo. Mas nós temos que crescer e multiplicar em outras nações.
É um desafio tremendo para nós estarmos nessa nação sul-americana e um desafio para nós como igreja brasileira estar também passando esta visão para que a igreja se integre, para que a igreja também participe de todas as formas dentro desse processo de evangelização do Equador e dos países andinos. É necessário, porque muitas vezes, como eu disse, até dá mais impacto e status nós dissermos aqui: eu sou missionário no Japão, sou missionário na Índia, então dá até aquela coisa. Mas esses mesmos da América do Sul, países, né, não tão falado, mas aonde tem um dos maiores percentual de pessoas não evangelizadas na América do Sul, e somos nós os responsáveis por isso. São indígenas, mas o Senhor Jesus pagou um preço e eles têm o mesmo valor para Deus como nós, porque para o Senhor não existe diferença entre preto e branco, entre indígena e não indígena, entre um americano e um brasileiro, um africano, um asiático. Todos têm o mesmo valor, porque uma alma vale um preço tremendo para Deus, e Ele não faz acepção de pessoas, e Ele quer que nós vayamos nesses lugares realmente difíceis evangelizar, não buscar só as comunidades, porque seria mais fácil se eu tivesse que escolher ir para os Estados Unidos. Eu tive um convite, seria muito mais fácil, mas eu pude olhar, como o Senhor Jesus disse aos discípulos, olhar que a seara grande já está, e que o campo está pronto para a ceifa, e este campo, o Equador, está ali. Almas que estão sedentas, almas que estão realmente necessitando da palavra, e os obreiros são poucos. Nós estamos em 2 brasileiros, e são 300 cidades que não tem nenhuma igreja evangélica. Nós temos um projeto para até o ano 2000, implantar 10 novas igrejas nessa região dos Andes. Nós já temos a igreja sede, eu vou colocar aqui os murais. Nós já temos 3 congregações, todo nesse setor. Já temos um templo em construção, pela fé, é um desafio. E temos um projeto de mais 10 novas igrejas serem abertas até o ano 2000. Muitos ali dizem que nós estamos sendo ousados demais, mas nós estamos com esta fé para isso, e nós sabemos que o Senhor, Ele é o dono da obra, Ele é que dá o crescimento. O importante é nós pregarmos a palavra, falar a palavra, porque o crescimento virá. É necessário estarmos falando a tempo e a fora de tempo. Ali nós fazemos um processo de evangelização de quase 18 horas diárias. Nós temos 3, 4 casas por semana que nós estamos evangelizando continuamente. Isso, o processo demora de 3 até 8 meses para que haja retorno, porque ali se fala hoje com uma pessoa na casa, no dia seguinte o chefe da família está falando com o padre a respeito dos temas que a gente tratou. Quando a gente volta na próxima reunião, eles já têm novas inquietudes e novas preocupações, e assim segue aquele processo 2, 3 vezes por semana. Normalmente tem as reuniões, e isso demora meses até que existe uma conversão, até que existe uma decisão. Quando eles também decidem, toda a família geralmente decide. São 15, 16 pessoas de uma só vez, se rende aos pés do Senhor. Isso é gratificante, mas requer paciência, requer tempo, requer dedicação, requer amor para estar ali continuamente. Eles não têm a capacidade como nós. Aqui eu falei, e de repente algumas palavras podem vir de eu estar muito adaptado ao espanhol, algumas palavras não saíram tal como eu queria dizer em português. Às vezes isso me complica, porque eu não falo português ali, eu falo só espanhol. Como eu casei com um equatoriano, e quando eu venho ao Brasil, algumas palavras me dificultam, e às vezes, ao falar, muitos irmãos se dão conta daquela palavra ou daquela outra. Ali, eles têm uma capacidade intelectual menor, todos que vivem ali têm uma mentalidade muito primitiva, e isso faz com que, dependendo, as pregações em massa ali não surtem efeito. Primeiro porque eles não captam. Você tem que ser muito devagar, tem que falar muito pausado, e com linguagens assim muito acessíveis a eles, e mais ainda tem que repetir várias vezes. Por isso que o trabalho do discipulado surte efeito, porque você para e explica: esse é um A, aí não é B, não, é um A, e isso requer paciência, requer uma dedicação, uma coisa tremenda, senão não dá efeito. Ali foram os americanos, tem eles ali já há alguns anos, e eles não fazem esse trabalho porque eles não entram dentro dos lares ali, eles não comem juntamente com eles. Eles ali comem uma comida muito rara para americano e para nós brasileiros também. Comer um porco, por exemplo, inteiro, um porco assado no espeto inteirinho, e você tem que comer esse porco aí, porco assado inteiro no espeto. É tremendo. E comer isso com milho cozido, porque não como feijão.
não come feijão, comer milho cozido, aquele milho como canjica, é o milho canjica que nós fazemos aqui. Eles comem com essa carne do porco cortada diretamente no espeto, o porco inteiro ali, eles cortando na hora para você comer, e tomando uns sucos típicos deles ali, com uns sucos que não são muito bons, e tem que tomar isso ali. Mas o apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele disse que ele fazia-se de judeus para com os judeus e fazia-se de gregos para com os gregos, e de todos para com todos, para que de alguma forma pudesse ganhar alguns. Então ali nós temos que ir como Jesus, ir lá e comer com a mão junto com eles, ao lado deles, para fazer primeiro, para mostrar para eles que não somos diferentes, porque eles têm um conceito de todos estrangeiros, principalmente americanos, e para nós também, como eu disse, que somos gringos ali, os irmãos chegam ali, são gringos, são gringos ali, de que são muito superior, né? Às vezes eles mesmos questionam, mas vocês vieram lá do Brasil, um país grande, país tal, desenvolvido, vim para cá, aqui não tem nada. Eu digo, não estamos buscando nada, que nós temos muito mais coisas preciosas aqui, que nós estamos buscando, que são vidas, que valem mais do que ouro. Mas em termos de coisas materiais realmente não tem, mas nós temos aqui o que é mais importante para Deus, que são vidas, são almas, porque o Senhor Jesus disse que uma alma tem um valor tremendo para Ele, para Deus, e nós estamos ali pelas almas, e estamos fazendo tudo por causa do amor ao Evangelho, e o Senhor Jesus é aquele que mais enfocou isso, né? Nós sabemos disso, que Ele, quando chegou perto de Jerusalém, que o rejeitou, Ele demonstrou um amor tremendo. Ele lamentou sobre a cidade, ele chorou sobre aquela cidade que o havia rejeitado. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta debaixo das suas asas pintinhos, e tu não quisestes. Ele demonstrou um amor, porque ele não só pregava em massa, pregava nas sinagogas ou para multidões, como ele pregava para uma só vida, uma só alma, porque uma alma vale um preço tremendo para Deus. E nós estamos ali fazendo isso, na beira dos rios, nos campos, nas montanhas, falando, compartilhando a palavra. Às vezes nós temos que voltar, caminhar 2 horas, voltar de novo ali naquela mesma casa, mostrar para eles que não somos diferentes, que eles são importantes para Deus, que tem que auto se valorizar, porque antes poderia não ter valor, mas agora tem um valor tremendo para Deus. E nós estamos passando dessa mentalidade, estamos ali com a palavra de Deus, levando eles a ser outras pessoas. Antes eram pessoas que eram praticamente consideradas nada pela sociedade, pessoas discriminadas, porque os indígenas, normalmente aqui no Brasil nós temos exemplo disso também ainda, mas aqui não é tanto, porque já está muito mais civilizado, já própria conscientização, etc. Mas ali é muito mais, mas nós estamos resgatando essas pessoas que são tremendamente importantes para Deus e que não conhecem nada do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos olhando, porque o campo já está branco e está na hora da ceifa. Está na hora da ceifa, e nesse final do século nós temos o desafio de 10 novas igrejas abrirem ali. É um projeto audacioso, mas um projeto possível, porque nós temos o aval do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que os irmãos estejam intercedendo por nós, participando conosco junto dessa evangelização da Cordilheira dos Andes. E nós temos ali um projeto de uma construção que queremos, pela fé, até o próximo ano de 97 inaugurar, porque nós já tivemos que estar mudando só no ano passado 3 vezes de local. Como é católico ali, praticante, eles pedem a sala, alegam que estão fazendo barulho, porque normalmente o culto começa às 18 horas, vai até às 19h30, mais ou menos 20 horas, porque existe ali igual no Brasil, ali do silêncio, mas ali eles prolongam. Os católicos fazem o barulho que querem, mas os evangélicos, só o som dos instrumentos, essa coisa perturba. Mas como é um local comercial, residencial, acaba dificultando, e o templo nós estamos fazendo num local apartado. O irmão nos doou um terreno há 2 anos atrás, e nós empreendemos ali uma construção, algo pela fé, que eu vim 2 vezes ao Brasil fazer divulgação, fazer promoção do trabalho e levantar recursos. É algo tremendo, mas a palavra de Deus diz em Salmo 126,6 que aqueles que semeiam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então vale a pena nós investirmos, vale a pena nós estarmos envolvidos com missões, porque quando nós estamos envolvidos, nós estamos no centro da vontade de Deus.
porque ninguém mais é interessado por missões do que o Senhor Jesus, que se deu por missões. E Ele hoje em nós faz-nos despertar para isso, para uma realidade. Enquanto existem igrejas, movimentos por aí que estão voltados para outras áreas, que não tem nada a ver com missões, nós estamos aqui voltados para aquilo crucial, principal, que é a evangelização, porque por ela o Senhor Jesus vai voltar, e precisamos, e depende dela, precisamos que nós cumprimos esse ministério de evangelização, porque é o final, a meta final para que o Senhor Jesus volte. Tem que ser evangelizada toda a criatura, e nós estamos nesse final do século desafiando, em todas as igrejas que nós estamos passando, mostrando a necessidade de estar investindo nesse trabalho, e mostrando mais ainda para que a igreja amplie ainda mais a visão que já tem sobre missões. Porque às vezes uma coisa é nós estarmos ouvindo ou lendo, temos vários livros aí, mas uma coisa é nós estamos ouvindo alguém que está ali no dia a dia, na experiência, ainda que de uma maneira mais simples, mas de uma maneira prática, passando aquilo que é uma realidade no momento atual de missões andinas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou colocar aqui uns murais e vou dar uma rápida explicação para os irmãos, e está aberto também alguma pergunta, alguma inquietude, e eu vou também ensinar os irmãos um corinho em espanhol, para que os irmãos aprendam, né? E já se sinta agora lá na Cordilheira dos Andes, cantando lá na Cordilheira dos Andes uma música andina, não é verdade? Igreja Batista, cidade 4 Centenário, lá na Cordilheira dos Andes. Imaginemos agora na Cordilheira dos Andes. Imaginemos que você pode não só ir pessoalmente, mas pode ir através de alguém que já está lá, né? E isso é uma oportunidade, e eu vou projetar isso aqui, mas antes eu vou colocar umas fotos. Aqui nós temos umas fotos do trabalho na Cordilheira dos Andes. São 2 murais. Aqui nós temos a igreja sede, que está em Gualaceu. Aqui fica a sede. E nós já temos algumas congregações. Essa aqui é da cidade de Chordelê. Estou apenas apontando, os irmãos não vão ver, mas depois poderão aproximar. Aqui estão os nomes, fica fácil para ver. Em Chordelê e também em Gualaceu. Chordelê. E também nós temos em Sanhansol. Sanhansol e Ganhansol está no outro mural. São algumas fotos, estão os nomes, para que os irmãos dêem uma olhada. Eu acho que é importante estar vendo essa paisagem. Na realidade é uma paisagem bonita, por se tratar da Cordilheira dos Andes, existe muito verde. E isso é bonito, né? Muito bonito. Não é o que acontece no norte do país, que existe deserto. E todo deserto é feio, né? Porque não se vê nada de vegetação. Enquanto que aqui é um verde muito bonito. Os irmãos vão estar vendo isso e vai querer ir lá, já querer alguns, quem sabe, viajar na sexta-feira comigo para lá, para conhecer, né? E alguns, quem sabe, já fica lá, né, de uma vez. Algum jovem aí que tem a chama missionária, de repente já vai, já consegue uma equatoriana lá, não é isso? Mas isso é apenas um começo. Nós queremos manter um contato, como eu já conversei com o pastor, nós vamos manter o intercâmbio, vamos estar envolvendo e estar participando de uma maneira mais ativa com os irmãos, enviando algumas fotos do templo que nós pretendemos inaugurar no ano de 97, algumas fotos atuais do batismo que será realizado em fevereiro. Nós já temos algumas pessoas para serem batizadas agora em fevereiro, na minha ausência, já foram preparados, e nós temos ainda muitos desafios pela frente. Eu apenas aqui dei uma síntese, em pequena coisa, porque não se permite, o tempo não dá para falar muita coisa. E eu acho importante estar mostrando essa realidade, eu acho importante estar falando disso, que é para a igreja se conscientizar e ver realmente aonde nós estamos e aonde estão eles, o que precisa ser feito para chegarmos ali. É uma necessidade de última hora. E eu vou colocar aqui a outra mural, antes de nós cantarmos. Irmão, poderia pegar ali, um outro mural, antes de nós cantarmos esse hino. Então, que os irmãos estejam pensando nisso, orando pela minha esposa. Aqui tem a foto da minha esposa, do meu sogro, todo mundo aqui reunido. Minha esposa chama-se Jacinta Concepción, e o meu filhinho chama-se David Alejandro, né? Tem 2 anos e 2 meses.
e já não vejo a hora de estar lá. E aqui nós temos a foto de um ônibus, que os irmãos também vão ver. Isso aqui é o nosso ônibus leito, podemos dizer assim, que é o melhor ônibus que tem ali, que vai da cidade onde nós estamos para a capital do país, da província, digamos assim, para a Cuenca, né? Então os irmãos vão dar uma olhadinha, já vai ver de perto mais ou menos como é. Então esteja já intercedendo por nós, pelo meu retorno, para que nós possamos chegar bem e continuar esse trabalho que nós temos ainda muito pela frente nesse ano de 97. É um desafio, como eu disse, estarmos nessa área é um desafio, mas é algo compensador, é algo gratificante, porque o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Ele nos tem guardado, nos tem livrado de terremotos, como foi o que nós tivemos no ano passado. Tivemos um terremoto ali meio intenso, que atingiu quase 8 pontos na escala de Richter, e naquela semana a terra tremeu 476 vezes, só para que os irmãos tenham uma ideia, porque é normal, quando existe um grande terremoto, que existe réplicas, que pode ser crescente, significando que pode haver um mais forte, ou decrescente, significando que está cessando a atividade sísmica. E isso foi tremendo, essa experiência para nós também, como eu disse, já que nós não vivemos nesta área. Eles ali acostumados a viver com terremoto, com tremores de terras pequenas e grandes. Isso já houve vários ao largo de toda a existência do Equador, e nós aqui às vezes nem sabemos, porque não sai notícias, não comenta, aqui não se fala, mas estamos ali e já datamos agora, já estamos vivendo uma realidade e sabendo mais que tudo que o Senhor está conosco, e se Ele estar conosco, nada poderá nos acontecer sem a permissão dEle, e o Senhor tem nos poupado e nos tem guardado. Então vale a pena, irmãos, estar envolvendo com isso, vale a pena estarmos olhando esses campos que já estão brancos e participando. Aqui estão as fotos, eu vou colocar, aqui já está o segundo mural, na cidade de San Ansol. Nessa cidadezinha está sendo construído o templo, os irmãos depois poderão ver. E aqui está um batismo que foi realizado anterior. Então os irmãos estejam orando por nós, e orando pela minha família, orando por esse ministério, orando para que o Senhor levante obreiros, porque é muito pouco, necessita de obreiros, e pelos desafios que nós temos ali pela frente. Eu quero agradecer aqui já de uma vez a oportunidade ao pastor e a todos os irmãos que nos ouviram nesta manhã. Que Deus continue abençoando, e estamos aqui abertos para qualquer dúvida, qualquer pergunta para responder. Estão as fotos. Só que antes, por favor, as fotos ficam para o final, para os irmãos aproximarem aqui. Eu vou colocar este corinho, pequenininho e é fácil, para que os irmãos aprendam, porque na Cordilheira dos Andes eu acho que não se vê fácil aqui né? E um corinho desse é muito bom aprender. E é curto e é fácil. Uma outra igreja que eu estive também, eles aprenderam tanto que copiou. O pastor ele pediu para copiar, e rapidamente ele ensaiou e traduziu também, fez tudo de uma vez. O nome do corinho é Se Não Houvesse Sido pelo Senhor. Se não hubiera sido, né? Se não hubiera sido. E a primeira estrofe diz: Se não hubiera sido por el Senhor, se não hubiera sido por el Senhor, mi alma se hubiera perdido, se não hubiera sido por el Senhor. É mais ou menos o seguinte: se não hubiera sido por el Senhor, se não hubiera sido por el Senhor, mi alma se hubiera perdido, se não hubiera sido por el Senhor, mi alma se hubiera perdido, se não hubiera sido por el Senhor. Segunda estrofe. Muchísimas gracias, oh mi Jesús. Muchísimas gracias,
oh mi Jesús, tu sangre en la cruz derramaste, con él ya limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con él ya limpiaste mi corazón. Só isso, só. Obrigado. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh mi Jesús. Muchísimas gracias, oh mi Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste, con él ya limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con él ya limpiaste mi corazón. Agora já foi. É isso. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh mi Jesús. Muchísimas gracias, oh mi Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste, con él ya limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con él ya limpiaste mi corazón. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Hicimos nosotros. Amados irmãos, que delícia fazer missões, não? Pena não podemos todos estar lá no Equador, mas através do missionário Belmires, de sua esposa, dos irmãos que estão lá, nossa igreja pode estar lá, e nossa igreja vai estar lá. Tenho certeza que nossa igreja vai estar lá. Ela vai estender também a sua mão, vai segurar as cordas junto com outras igrejas que também estão fazendo esse trabalho. Nós queremos ter esse privilégio, pastor. Eu quero dizer aos irmãos que já nas reuniões de oração temos orado, todas elas estamos orando por esse trabalho, viu? Orando pelo irmão, orando pela frente, orando pela construção que os irmãos estão fazendo, e agora o ideal de 10, né? 10 novas igrejas. Nós temos constantes reuniões de oração em todas elas. Estamos orando pelo irmão. Estamos orando por outra coisa também, porque a igreja aqui se apaixona por esse trabalho, viu? Que Deus mova o coração e realmente os irmãos tenham lá esse apoio, essa destra de solidariedade, apoio moral, espiritual e material. Vamos estar ligados pela alma, pelo coração com esse trabalho. É um país nosso, irmão, pertence ao nosso continente e à nossa responsabilidade imediata. Irmão, sempre sonhei em ter um contato direto de igreja com o campo, além daquele que temos através da junta, que é muito importante, vamos manter também, mas o nosso trabalho direto com o campo missionário internacional era um sonho do meu coração, e a vida do irmão Belmiro aqui propiciou
o apressamento desse negócio. Acelerou, graças a Deus, viu, pastor? A vinda do irmão aqui é resposta de oração, com certeza. E nós vamos hoje à noite tê-lo aqui. Ele estará conosco no culto à noite, estará trazendo a palavra de Deus, falando um pouco mais sobre esse trabalho de missões, para que terminemos o ano olhando para o outro ano à luz das missões mundiais. A última tribo tem que ser alcançada antes de Jesus voltar. Tá certo? E a última tribo começa por aqui já. Os brasileiros, temos irmãos que estão trabalhando no Brasil e passa pelo Equador, tão pertinho. Quero encerrar também dizendo que estivemos nesta semana na nossa missão mais próxima aqui no Jardim da Conquista. É um assentamento de famílias, 10 mil famílias invadiram a Animária e agora está sendo legalizado. E não havia um trabalho batista, nós começamos lá. Foi o primeiro Natal deles. Eles fizeram as festas, eles fizeram as músicas. Eu pensei que a Igreja do Centenário iria estar lá, não esteve. E quando eu vi que os irmãos não estavam lá, fiquei preocupado, porque eu pensei que eles estavam esperando por nós. Ainda bem que eles tinham a programação deles, e foi linda. Tinha mais de 70 pessoas presentes. Foi representada uma peça especial, toda decorada. Começaram em setembro a ensaiar a peça. Alguns foram batizados recentemente, outros ainda nem batizados são ainda. E pregamos naquela noite, tivemos mais 3 jovens que se decidiram por Cristo naquela noite. Casa cheia, gente em pé atrás, gente em pé do lado. Não pudemos colocar todos sentados dentro do salãozinho. Nossa missão está aqui pertinho. Meus amados, vale a pena investir no trabalho missionário. O irmão Ananias estava conosco, ficou muito feliz, até cantou um solo lá na hora, né, irmão? Ficou tão inspirado que cantou um solo lá na hora, né? E os irmãos gostaram muito, e vínhamos comentando na volta como vale a pena nós fazermos esse trabalho missionário. Se não estivéssemos lá, onde estaria essa gente, aquelas crianças, adolescentes, os adultos, os pais que estavam lá? Então nossa igreja está fazendo trabalho missionário perto e agora vai fazer longe. Hoje à noite, então, pastor, o irmão terá a mensagem, legal, o que Deus colocar no seu coração. Hoje à noite vamos cantar de novo, Senhor, hubiera sido por esse Senhor. Vamos cantar, porque muitos lá estão esperando a oportunidade para conhecer a Cristo e poder cantar isso também. Não conhece ainda. Ele vai voltar na sexta-feira. Eu tenho certeza que ele vai voltar de avião. Nós não podemos permitir que o homem de Deus passe 8 dias para chegar em casa. Vai voltar de avião. Hoje à noite nós vamos dar à igreja a oportunidade de levantar uma oferta especial para ajudarmos o servo de Deus no seu transporte. Tenho certeza que Deus vai providenciar isso, pastor. Deus vai providenciar. Então já pode começar a dar graças, desde já. Deus vai providenciar, não vai de avião. Como é que é a empresa que faz lá? Faz a Viaça. Viaça. Via Caracas. Via Caracas, etc. Caracas, Quito, por aí. Então, é ação de graça. Já vamos agradecer, porque o irmão vai de avião. Pode esquecer a via terrestre, o irmão vai de avião. Tenho certeza que o irmão vai de avião. Porque Deus vai providenciar isso, para que esses dias sejam ganhos na obra. Não vai precisar perder 8 dias, né? Já está com a família, viaja no mesmo dia, chega, é uma coisa rápida, e então ele não estará em condições físicas, inclusive, de realizar o trabalho quase que imediatamente. Porque 8 dias na estrada vai precisar de mais 8 descansando. Porque ninguém é de ferro, né? 8 descansando, já são 15, 16. Exatamente. 8 dias na estrada, vai ficar 8 descansando para poder começar o trabalho. Então ele vai de avião, com certeza ele vai de avião. Nós vamos ter hoje uma oferta especial, e se alcançar, ótimo. Se não alcançar, nós completaremos de alguma maneira, mas Deus vai providenciar isso. Ele estava me falando, ele não pediu isso, eu perguntei, iniciativa minha, eu perguntei como é que ele ia voltar. Então os irmãos fiquem tranquilos, porque ele não veio aqui para pedir. Eu perguntei, por interesse meu, iniciativa minha, pastor, como é que está? Como é que vai? Até agora, pastor, eu vou de ônibus. Aí eu perguntei, por favor, quanto precisaria para o irmão completar para ele de avião? R$450. R$450 para completar para ele de avião. E Deus vai providenciar isso hoje para nós, se Deus quiser. Então vamos agradecer por isso.
os irmãos terão a oportunidade de ajudar. Então hoje à noite faremos uma oferta especial, específica para essa finalidade. O pastor terá cobertura, o missionário retornar ao campo pelo meio mais prático, mais rápido que está ao nosso alcance, ok? Então nós vamos ficar de pé agora e nós vamos encerrar orando a Deus, dando graças pela presença dele, dando graças pelo trabalho já feito, dando graças pelos alvos objetivos, pelas almas alcançadas, e dando graças porque Deus deu à nossa igreja o privilégio de participar desse desafio. Podia não ter vindo aqui, e se ele não tivesse vindo aqui, nós não teríamos tido essa honra de conhecer esse desafio e de sermos convidados a colocar nossos ombros juntos. Eu considero isso uma honra que Deus deu para nós. Eu vejo isso como um privilégio que Deus deu para nós, pastor. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos porque, segundo Jesus Cristo falou, este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, antes que venha o final. E está sendo pregado, Senhor. Nós te damos graças. Embora haja muito que fazer, aquilo que já está sendo feito já é motivo de muitas alegrias. As almas que estão sendo salvas nas montanhas andinas, os pés formosos que tu chamaste para anunciar as boas novas, as coisas boas do reino de Deus, os corações que estão se abrindo. Ó Deus, nós queremos te agradecer desde já por providenciar para o teu servo o meio mais rápido para ele chegar de volta ao seu campo de trabalho e à sua família. Desde já, queremos te agradecer pelos recursos que hão de vir. Tu has de mover o teu povo, a sensibilidade do teu povo, para que propiciemos ao teu servo esta bênção nesta semana, meu Pai. Muito obrigado. Desde já queremos te louvar, que a viagem do teu servo seja uma bênção, guardado por ti. E ele encontre sua esposa, seu filho, os irmãos em Cristo, gozando todos a tua paz, a tua alegria. Que ele volte revigorado, reanimado, por saber que não foi vã a sua vinda ao Brasil, apelar aos irmãos e às igrejas por uma ajuda, por uma participação comum nesta obra. Nós não podemos ir, ele pode, mas nós podemos sustentar, ajudar no seu sustento e no alcance dos ideais missionários. Meu Pai, seja com o teu servo, dá-lhe muita saúde, muita energia, muita força, as condições necessárias para que ele tenha uma comunicação direta com aquele povo e muitas almas, centenas, milhares de equatorianos possam ouvir a palavra de Deus e cantar este hino que acabamos de cantar nesta hora. Se não houvera sido por ele, Senhor, minha alma não teria alcançado a salvação. Ó Deus, graças te damos por termos sido chamados teus filhos e engajados como cooperadores teus na divulgação do Evangelho no mundo. Dá-nos uma tarde abençoada, feliz, com nossos queridos, e que todos, e mais alguns irmãos que não puderam estar conosco de manhã, à noite, estejamos aqui de volta, para receber mais uma dose de orientação missionária, de fervor, que isso se torne para nós uma obsessão, uma ideia fixa, que isso se torne para nós uma paixão que nos consuma integralmente, fazer a obra de Jesus Cristo, não só onde estamos plantados, mas além das montanhas, além dos mares. E finalmente, nosso Deus, nós rogamos que levantes, que chames outros jovens, rapazes e moças, que possam se apresentar a Ti e dizer: Senhor, envia-me a mim, e possa enviá-los para os campos que estão brancos para a ceifa. Desperta vocações no nosso meio, no meio das igrejas, desperta a visão missionária do Teu povo, Senhor, para que apreciemos a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as doces e sublimes consolações do Teu Espírito, estejam com o Teu povo reunido neste lugar, e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Nós estaremos na porta, a conversar com os irmãos, a despedir. Os que quiserem depois ver as fotos, podem se aproximar para ver mais de perto o campo equatoriano.